Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje eu estou aqui num local onde uma mulher pediu para mim fazer uma investigação. Ela já está de idade e é um fato que aconteceu com ela aqui, tá? Ela morava nessa casa e ela se casou muito nova. Ela falou que ela era nova quando ela se casou, estava apaixonada, né? E o pai dela não queria, falou para ela que não queria que ela se casasse nova, que ela tinha assim uma vida inteira pela frente, não gostava do rapaz, interferiu um monte, mas ela acabou se casando com ele. E ela, no começo, ela viveu muito bem com esse homem, né? Mas depois ele começou a apresentar umas coisas que ela não conhecia nele, né? Começou a se mostrar meio assim violento, sabe? E porque tinha ciúmes dela, não gostava que ela não fazia isso ou aquilo, ela não deixava ela pintar a unha. Diz que toda vez que ela falava que queria pintar a unha, ela comprava esmalte, queria pintar a unha, ele não deixava. Ele falava assim, que pintar a unha era coisa de tá? Não vou falar aqui. Então, coisas horríveis para ela. Ela me falou assim, coisas que não dá nem para mim falar aqui, que ele chamava ela. E ela passou a ter pânico disso, né? Assim, toda vez que ele chegava em casa e estava daquele jeito que ele se transformava, ela ficava com medo dele. Até que um dia ela falou pro pai dela e o pai dela falou assim que ela deveria separar dele, né? Porque não adiantava. Aí ela falou que tentava se separar, só que ele tinha dia que ele estava tão bonzinho, tão carinhoso com ela, e ele falava que ele ia mudar e tudo, mas acabava de novo ele repetindo a mesma coisa. Mas ela gostava dele, ela tinha medo de separar dele e sofrer, né? E tinha medo também dele vir atrás dela, mas ela falou que ela assume a verdade, que ela, mesmo com a máscara, a gente não teve jeito. Tá muito feia aqui essa casa. É fechada, é um cheiro. Desculpa aí. E ela falou assim, eu assumo que eu realmente gostava dele, que eu não queria separar. Ela falou assim, era um amor esquisito, sabe? Eu não conseguia ficar sem ele, mesmo ele fazendo aquilo comigo eu não conseguia, né? E aí ela disse que já estava com 2 filhos e o pai dela veio a falecer. E ela naquele sofrimento, naquele vai e vem, o pai dela faleceu, né? E ela ficou sem o pai dela. E ela não quis mais ter filho, ela evitou, porque ela tinha 2 e tinha muitas brigas, então ela evitou de ter mais filhos. E quando os filhos já estavam grandinhos, ela falou, e ele transtornava, ele tinha ciúme de tudo, de tudo, de tudo. Se eu fosse na padaria comprar pão, ele falava se eu tinha conversado com o padeiro, que eu tinha demorado. Eu não sabia mais o que fazer. E ele começou a ter assim umas reações piores do que antes. Porque parece que ele, em vez de amadurecer e mudar para melhor, não, ele mudou para pior. Porque eu era uma mulher que eu não andava arrumada, ele não deixava. Ele não deixava passar um batom, não deixava passar um esmalte, nada, nada, nada. Porque se passasse, ele já vinha com palavrão em cima de mim. E um dia eu estava discutindo com ele e eu fiquei realmente revoltada com ele. Revoltada. E ele começou a me chamar de nomes que eu fiquei assim, sabe? Falando que eu fiz coisa que eu nunca fiz na minha vida. Ela falou, eu sempre fui fiel a ele, nunca nem olhei para outro homem. E ele começou a falar que eu tinha traído ele, que coisas absurdas. E eu fiquei muito nervosa na hora, e eu estava na cozinha, né? E ele, na hora que ele começou a falar aquilo, eu peguei uma faca e comecei a me defender. Fui para cima dele. Ele falou assim, a intenção não era machucar ele, assim, era mostrar para ele que eu não tinha mais medo dele, que eu não ia mais ficar debaixo dos pés dele, que eu ia embora.
Só que aí ele conseguiu tomar de mim e ele desferiu na minha barriga um golpe, né? E quando ele fez isso, que eu esmoleci na hora, eu vi o espírito do meu pai, ele apareceu para mim. Eu vi o espírito do meu pai na hora. Apareceu na hora exata que eu precisava, porque assim, naquele momento eu achei que eu estava indo embora, sabe? Mas eu acho que ele apareceu para me ajudar. Porque quando eu vi o espírito dele, uma luz forte nele, uma coisa assim maravilhosa, eu nem senti dor. Eu achei até que eu estava desencarnando. Mas aí quando eu acordei eu já estava no hospital. Porque ele fez isso e saiu gritando. E quem me socorreu foi os vizinhos. Porque ele saiu gritando que tinha ela. E os filhos ficou desesperado, já foi atrás de buscar ajuda e ela acordou já no hospital. Eles levaram ela, o vizinho colocou no carro, levou ela, né, enfaixou ela, levou e ela conseguiu sobreviver. E ele ficou foragido, né? E aí ela ficou boa de novo, voltou para casa, estava se recuperando, né? E ele apareceu para pedir perdão porque ele tinha feito. Que ele não tinha intenção de fazer isso com ela, de maneira nenhuma. Ele não tinha essa intenção. E ela perdoou ele. Ela falou para mim, eu perdoei ele. E eu fui lá, tirei aqui, porque tinha dado a queixa, tudo, né? Retirei, falei que foi um acidente, que ele não tinha nada a ver com isso, que eu estava nervosa na hora, falei isso, porque eu estava com ciúmes dele. Inventei um monte de história para ele não ir preso. Então, ele voltou para casa novamente. E os vizinhos ficou indignado, falou para os filhos dela que ela não tinha juízo, porque esse homem era uma ameaça para ela. Porque ele poderia a qualquer hora fazer pior. Ele não conseguiu, né? E ela fala assim que quando ela viu o espírito do pai dela, aquela hora o pai dela falou assim, meu pai me salvou, ele chegou na hora certa, na hora que eu mais precisava, porque ele chegou ali, eu vi aquela luz, não senti dor, depois eu acordei no hospital e fiquei imaginando, ele veio, talvez porque meu pai estava preocupado comigo, né, e apareceu para mim, para me ajudar, não sei, ela falou assim, foi uma coisa assim incrível, mas foi muito bom ele ter aparecido para mim. E aí ela ainda voltou com esse homem novamente. Voltou e eles voltou a viver junto aqui na casa novamente. E ele começou, depois de um tempo, a ter aquelas reações de novo. E ela falou assim, e se ele não se comportasse, ela ia na delegacia e ia desmentir tudo. Aí passou um tempo, ele perdeu o medo. Se quiser, você vai, né? E aí começou as brigas de novo. Mas aí ele já não era mais violento, ele de ir de cima dela, ele só discutia com ela ali, mas ela falou que não vivia bem com ele, de maneira nenhuma. E um dia ele veio passar mal, eles estavam dormindo, ele levantou com a dor no peito, passando mal, e passando mal, e ela pediu para os filhos correr, chamar os vizinhos lá que tinha carro, eles não tinham carro, para se podia ajudar que ele estava passando mal. Mas do nada ele caiu. Ela foi tentar tirar ele da cama, ele caiu no chão, ela não conseguiu segurar. E aí quando eles chegaram para socorrer, para levar ele não tinha mais jeito. Parece que ele sofreu assim, um infarto fulminante. Foi muito rápido. Ela foi o tempo dela ajudar ele a levantar, que estava com dor. Ela gritou as crianças para correr lá buscar, né? O vizinho, era de noite, né? Você pegou uma lanterna, porque no sítio a gente sempre tem lanterna, né, gente? E saiu correndo para buscar ajuda, mas não deu tempo. Ela tentou levantar ele, porque foi buscar ajuda, ela pensou, vou levantar ele, vestir a roupa para que ele possa, né? Diz que ele estava só de cueca, e ela levantou ele, mas não deu tempo, ele caiu, ela não conseguiu segurar ele. Ele caiu e quando ele chegou, ela já estava chorando já, porque ela via que ele não estava respirando mais. E ela falou assim que depois que aconteceu isso, ela ficou assombrada aqui dentro. Porque diz ela, quando viu o espírito do pai dela, que ela estava ali parecendo que ela ia desencarnar, e ela viu o espírito do pai dela, e ela conseguiu, né,
se salvar, foi uma coisa boa. Mas depois ela ficou sendo atormentada aqui dentro da casa, né? Ela não tinha sossego. Ela escutava as coisas mexendo, as coisas arrastando. Parece que alguém deitava do lado dela na cama, ela ia olhar, não tinha nada. E ela falou assim, ele não vai me dar sossego nem depois de desencarnado. Aí ela falou para os filhos dela, não estou aguentando mais isso. E eles não ouviam. Eles não ouviam nada. Ela perguntava, a gente não escuta nada. E ela sendo atormentada por ele. Ela fala que é o espírito dele, né, gente? Não sei. Ela fala que sim. Ela falou, sim, eu sei que é dele. Por quê? Por que deitava do lado da minha cama? Você sente quando uma pessoa deita do seu lado? Ela sentia, só que ela ficava assustada, acendia a luz e olhava, não tinha nada do lado dela. Parece que tinha alguém de pé no pé da cama dela. Ela olhava, acendia a luz, cadê? Porque ela no escuro ela conseguia ver que tinha ali um vulto, né? Mas quando ela acendia a luz, não tinha nada. Ela falou, eu sei que é ele. Porque com certeza ele ficou sofrendo, porque ele fez muitas coisas ruins, né? Então ele com certeza ele está sofrendo e ele não conseguiu fazer a passagem. Ela falou assim, é ele que está lá, Rose. A casa está lá, abandonada, né? A pessoa não conseguiu morar lá dentro, porque quem veio morar aqui também não conseguiu morar, porque eu escutava os barulhos, escutava vasilha, né? Como você tivesse, sabe quando você vai na cozinha, alguém vai na cozinha, você fica ouvindo que abriu a geladeira, mexeu ali na mesa, tudo. As pessoas não quis ficar aqui. Ela não tinha falado nada disso para ninguém quando eles foram embora daqui, mas ela ficou sabendo depois e ela falou, realmente é o espírito do meu marido que está naquele lugar. Ela falou assim, eu sempre amei ele, quando ele faleceu eu já não amava mais, sabe? Eu tinha assim, como se ele fosse meu irmão, mas não amava porque é tanta coisa ruim que ele fez para mim, né? Tentou até sobre a minha vida e eu perdoei, a gente voltou a viver junto porque amava, mas depois disso foi esfriando e eu percebi que eu não amava ele mais. Eu gostava dele, queria o bem dele, mas como irmão, como convivência ali, não queria mais ficar com ele. Mas depois que ele faleceu e aconteceu tudo isso, eu também não quero que ele fique lá sofrendo. Eu já perdoei ele, né? Tudo que ele fez para mim. Falei, eu te perdoo, pode seguir em paz. Mas continuou, então ela teve que ir embora daqui. E ela pediu que a gente viesse aqui fazer essa investigação, porque ela falou, se ele sofre lá, e quem sabe ele não quer ajuda e você consegue ajudar ele. E é isso que nós estamos aqui, não é para julgar não, é para ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos passar o K2. Aqui é o quarto onde ele faleceu. Ela explicou para nós certinho, né? O outro quarto é bem pequenininho, que ela disse que tinha a beliche, né? Os dois filhos dela que dormiam. E ela falou, é o quarto maior. Então, o quarto maior é esse aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós entramos aqui. Não sei se era dela ou de quem morou, porque já morou outras pessoas aqui. Né? Um quadrinho, né? É uma imagem. Se tiver presença, toque no K2, por favor. A gente quer ajudar. Não tá dando presença. Deu. Ó, eu vi um pontinho e voltei de novo. Tem presença sim, gente. Então, ainda tem espírito aqui precisando de ajuda. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos pegar. E já vamos iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim.
Ele quer ajuda. E é voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Osmar. Osmar, você é o espírito do homem que faleceu nesse local aqui com infarto? Neste quarto, né? Sim. Foi a sua esposa que pediu para me vir aqui fazer essa investigação, tá? E ela sente muito por você ter falecido e por você ficar nesse local. Porque ela falou que você começou a atormentar ela não conseguia dormir, ela não conseguia ficar nessa casa. Por que que você fazia isso com ela? Ajuda? Ah, você queria pedir ajuda para ela. Por que você queria ajuda dela? Sofro. Porque você está aqui sofrendo, você não queria ficar aqui, você queria pedir ajuda para ela. Mas você não conseguiu isso, né? E então, para aquelas pessoas que vieram morar aqui, outras pessoas que não conseguiram ficar aqui, você também fazia isso para pedir ajuda? Justo. Acho que é. Isso. Ele também acabava aparecendo para as pessoas daqui da casa que veio morar aqui, porque ele queria ajuda. Então, você lembra o ano que você desencarnou? Não. Sei não, ele falou. Acho que foi isso que ele falou, né? Sei não. Talvez porque às vezes eu não entendo, né? Assim, a gente fica curioso para saber. Eu acho que ela não passou para mim, porque queria saber se o espírito ia falar, mas ele disse sei não. E eu sinto muito, né? Por você ter desencarnado, pelas coisas que você fazia com a sua esposa. Quando você acabou machucando ela, vou falar assim, né? Numa briga, que ela foi parar no hospital e quase veio a óbito. Você fez isso de propósito? Deixa eu ver o ano. Ciúmes. E por que você tinha ciúmes dela se ela falou que ela nem se arrumava, ela não saía de casa, quando saía de casa para comprar alguma coisa só? Você tinha um ciúmes doentio, né? Ele também está confirmando, gente, que ele era um ciúme doentio. Olha, Osmar, eu sinto muito por tudo que você viveu aqui, né? Quando você estava encarnado, o que você fazia com ela. Você sabe que isso prejudica a sua passagem, porque a gente tem que fazer o bem para receber o bem. E você fazia mal para ela. Ela sofria. Só que o coração dela era tão bondoso, né? O coração dela era tão puro que ela perdoou você, ela voltou a viver com você, te deu a chance e você voltou a fazer isso com ela. Eu não estou aqui julgando você, sabe? Mas pelo coração, né, que ela tinha, que ela amava você. Então, você acabou ficando aqui sofrendo. Você acha que valeu a pena tudo isso que você fez com ela?
Não. Não valeu, né, Osmar? Não valeu a pena. Você tinha desconfiança de que ela traía você? Ah, então você tinha desconfiança. Só que ela disse pra mim que jamais ela fez isso com você. Que esse pecado ela não tem. Ela tem outros pecados de outras coisas. Ela falou, todo mundo é pecador. Ela falou, Rose, mas esse pecado eu não tenho. Jamais eu fiz isso com ele. Mas sofri muito com ele. Porque ele não me respeitava. Ele falava palavrão. Eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa não quer que eu ajude ele. Tá vindo pra cima da gente. Porque, gente, tá complicado, né? Não é de ficar... olha. Ai, meu Deus do céu. Sabe, gente, não é que eu tenho medo desse bicho, sabe? É que ele é nojento, né? A gente vê as paredes... Ah! Olha, vem em cima de mim. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá complicado aqui. Tá complicado. Só um pouquinho, Osmar. A gente não tá entendendo. É só um pouquinho. Eu só quero... Amor, será que não tem como esse bicho sair daqui, não, amor? Ai, amor. Eu não sei. Ai, eu não sei o que eu vou fazer, não. Gente, eu não vou conseguir fazer a investigação com esse bicho vindo em cima de mim. Aí, Osmar. ele falou alguma coisa. Que tomo? Acho que ele respondeu o que você perguntou, mas ficou aqui, ó. Gente, ele respondeu aí, eu não sei nem o que eu estava fazendo, porque eu fiquei com medo, porque ele começou a vir para cima, ele vinha assim, ó, direto para cima de mim, sabe? E foi em cima do Theo também. Isso, quando acontece, a gente sabe que tá impedindo pra gente não ajudar, pra mim desistir, né? Mas, graças a Deus, já quietou. Porque não tem impedição, você quer ajuda, e o importante aqui é ajudar, tá bom, Osmar? Osmar, você se arrepende de ter feito isso com a sua esposa? Sim, ele se arrepende. Isso é muito importante, viu? E também pedir perdão. Para Deus. Família que ele falou, né? Família, né? Ah, ele tá pedindo perdão para a família, gente, também. Então, e também perdoar alguém que te fez mal, alguma coisa que te prejudicou, você perdoa? Sim. E eu fico feliz de poder te ajudar, tá? Porque eu não tô aqui para julgar você. Você confirmou, né, que você era assim mesmo e que você tinha ciúmes dela e que ela nunca te traiu. Então, nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Sim, ele aceita, né? E acho que na hora, como foi um ataque fulminante, né? Você acabou não dando tempo nem de pedir perdão, de se arrepender, de nada, né? Mas quando você desencarnou, você se arrependeu, você já começou a buscar ajuda, porque ficar aqui sofrendo, gente, ninguém merece. É um sofrimento muito duro ficar aqui. Ninguém quer ficar aqui para sofrer. Nós temos que plantar o bem, fazer o bem, para que a gente possa ter uma passagem suave. Não estou falando de você, tá bom, Osmar? Eu vim para te ajudar e não para julgar, mas sim para que as pessoas que estão encarnadas entendam que há tempo para tudo, né? Há tempo de se arrepender, há tempo de amar, de perdoar, de pedir perdão. Isso é muito importante, tá? Às vezes eu falo essas coisas no meu vídeo para ajudar, né, as pessoas que precisam de uma palavra, entender que
Há tempo ainda. E não esqueça disso, nunca, jamais. Há tempo para tudo. Eu quero perguntar para você se você consegue ver a luz do anjo, da mentora que está aqui ao nosso lado. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vem para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E que você possa seguir o seu caminho em paz, tá bom? Você vai para tratamento e nós vamos orar por você, tá bom? Vamos pegar água e a vela? Segue seu caminho. Meus amigos, nós vamos ajudar o Osmar agora, né? Um pedido de ajuda, né? Ele estava pedindo para a esposa, pediu para quem veio morar aqui, ele queria sair daqui, é muito sofrimento. Mas eu acho que é tudo no tempo certo e na hora certa. Hoje nós estamos aqui, vamos conseguir aí ajudar ele, o anjo mentora vai encaminhar e nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Osmar, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar com todo o respeito se Osmar conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.